Ontem, Flamengo e Fluminense fizeram a primeira partida da final do certame regional. Logo aos 5 minutos, o Flamengo abriu o placar com esse chutaço de Wesley, com esse glu, 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 do Fábio. Um piruzaço do Fábio, um frangaço do Fábio, fez com que o Flamengo abrisse o placar logo de cara aos 5 minutos. E o Fábio já dava demonstrações que teria uma noite ruim, porque num lance anterior a esse, numa bola totalmente despretensiosa, o Fábio não conseguiu segurar, isso lá pelos 2 minutos de jogo, e cedeu o escanteio para o Flamengo. O Juninho entrou no segundo tempo, e num chute meio que despretensioso, a bola foi desviando, e o Flamengo fez o segundo gol. O problema é que o Flamengo fez o segundo gol e parece ter relaxado, baixado a guarda. E aí o Fluminense encontrou um gol que deixou vivo e com muitas motivações para a segunda partida. É claro, o Flamengo agora no segundo jogo joga por 2 resultados, vitória e empate. E o Fluminense, para ser campeão no tempo normal, tem que fazer 2 gols de diferença. Bom, como eu falei no início do vídeo, esse negócio de achar que já ganhou está totalmente por fora. Porque lá em 2023, vencemos o primeiro jogo por 2-0 e o Fluminense virou para 4-1, um dos maiores vexames que o Flamengo passou nos últimos tempos. Então é preciso respeitar a equipe do Fluminense, que tem bons valores inclusive no banco de reservas, como foi o caso do Kenon, que saiu ontem para complicar a nossa vida, fazer esse golzinho aí. Mas o Flamengo tem que ficar muito alerta, principalmente com os seus jogadores. Eu ainda não estou convencido de que o meio de campo formado por Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz seja o meio de campo ideal para o Flamengo. Assim como no jogo contra o Vasco, o meio de campo do Flamengo ficou muito exposto na parte defensiva, deixando Pulgar, Léo Ortiz e Léo Pereira lidando quase que no mano a mano com os atacantes tricolores. E isso é ruim, porque se os nossos defensores vencerem 9 de 10 confrontos diretos com os atacantes tricolores, um que eles não vencerem, vai sair o gol dos caras e isso pode complicar a vida do Flamengo. Não vejo intensidade no Arrascaeta, nem do De La Cruz na questão ofensiva, o que estoura em cima do Eric Pulgar, que estoura em cima do nosso sistema defensivo. Aliás, o Felipe Luiz até chegou a falar sobre o Arrascaeta, que fez mais um jogo apagadinho. O Felipe Luiz disse o seguinte, abre aspas para o treinador rubro-negro: os números de Arrascaeta podem melhorar, mas esses números não me interessam. Olho outros aspectos. O que a gente precisa entender também, pessoal, e eu venho falando isso muito aqui no nosso canal. O Felipe Luiz não está preocupado com o Campeonato Carioca. Ele não liga se vai perder ou se vai ganhar o Carioca. O Carioca é um torneio preparatório. A temporada para o Felipe Luiz e para o Flamengo, ela começa a partir do dia 29 de março, quando a gente entrar em campo contra o Internacional de Porto Alegre. E ele não está nem aí para o resultado que vai acontecer nesse momento. Prova disso, por exemplo, é o caso do Ayrton Lucas. O Felipe Luiz disse que o Ayrton Lucas ainda sente um incômodo no joelho e que se puder preservar o ligamento dele, vai preservar o máximo que puder. Por isso, o Ayrton Lucas não tem ganhado minutos, ou tem ganhado pouquíssimos minutos para poder jogar pelo Flamengo nessa reta final de Campeonato Carioca. O Felipe Luiz está preparando o elenco rubro-negro para a temporada. O objetivo é conquistar o Brasileiro e a Libertadores. O Campeonato Carioca nada mais é do que um campeonato preparatório. Gente, é como a gente jogava a FC Series, lembra? A FC Series não era um torneio preparatório? O Carioca é a FC Series do Felipe Luiz. Então, ele não vai cobrar de nenhum jogador para que ele vá ao limite. E aí eu digo para vocês, se você está numa empresa onde o seu chefe sempre diz que determinado serviço você pode fazer mais ou menos, que aquele serviço ali não te interessa, que o importante mesmo é a reunião de sexta-feira, de tanto você ouvir seu chefe falando isso, você mesmo não vai se empenhar tanto naquele trabalho que você está fazendo, porque você sabe que vale mesmo quando chegar a reunião de sexta-feira, correto? Se a liderança diz que aquilo não vale tanto, é claro que isso vai contaminar quem está embaixo. E o Flamengo vive meio que isso. De tanto o Felipe Luiz e todos que dão entrevista dizerem que o Campeonato Carioca é só uma preparação, não é nada demais,
que tem que preservar os jogadores para o que vem pela frente, os próprios jogadores começam a dosar o seu desempenho dentro de campo. E isso pode ser um dos fatores que está contribuindo para o baixo desempenho de jogadores como Arrascaeta e Nicolás de la Cruz. Isso contamina, vem da chefia. E a chefia está errado? Não necessariamente. Se a equipe do Flamengo estiver realmente se preparando para coisas maiores durante o ano de 2025, tudo bem. Que as cobranças comecem a partir do dia 29 de março. Até lá, então, nós temos que nos ater às palavras do nosso treinador e entender que tudo isso faz parte apenas de uma preparação, que tudo isso é apenas uma questão secundária numa temporada que tem muitos desafios para que a gente consiga superar. Vi muitas pessoas falando que o Rossi poderia ter defendido o gol do Fluminense, essa finalização do Fluminense, e colocando no Rossi uma culpa que, do meu ponto de vista, o Rossi não tem. Para mim, o Rossi é um grande goleiro, sempre falei isso para vocês. Quanto mais minutos ele tiver, mais forte o Rossi vai ficando, e eu acho que o Rossi é muito responsável por essa fase boa que o Flamengo vem vivendo. O Fluminense era a única equipe que a gente ainda não tinha vencido, vencemos, e eu acho que o Rossi é muito responsável. Acho que esse lance que nós estamos vendo agora foi uma cabeçada certeira do Keno e goleiro nenhum pegaria, não tem milagre. Agora o Fábio, que é tido como grande goleiro, por exemplo, falha nesse chute do Wesley, para mim, um frangaço do Fábio, e que sempre foi considerado, com razão, um dos melhores goleiros do Brasil. Não entendo a perseguição ao Rossi por parte do torcedor rubro-negro. Não sei se isso é inflado por algum comentarista, por algum jornalista, mas vejo de forma injusta essa perseguição de parte da torcida ao goleiro Rossi. E daí eu pergunto para vocês, o que vocês acharam desse jogo do Flamengo contra o Fluminense? Eu particularmente não gostei. No primeiro tempo o Flamengo chegou a ter 77%, 80% de posse de bola, mas deixava muitos espaços para o Fluminense no contra-ataque. No segundo tempo o Flamengo passou a dominar mais, mas ainda assim o Flamengo se expunha muito, e eu não gosto até aqui desse meio de campo, Arrascaeta, De La Cruz e Gerson. Acho que quando o Alan entra, o meio de campo começa a ficar um pouco mais forte, porque tem dois jogadores armando, às vezes Gerson e Arrascaeta, às vezes Gerson e De La Cruz, e dois jogadores defendendo, Alan e Eric Pulgar. O Flamengo e Fluminense fizeram um bom jogo, tá, no Maracanã. O Fábio falhou no gol do Flamengo, na minha opinião. Eu não vi o gol do Fluminense, porque eu estava vindo aqui pro programa, até peço pro PH para me mandar, né, porque eu não vi. Eu sei que o gol foi do Keno, o Wesley fez pro Flamengo, e o Keno, o Wesley fez pro Flamengo 1-0, né, o Flamengo sai na frente com esse gol aí, ó, do Wesley, que eu achei falha, tá? Eu achei falha do Fábio. Vou querer saber de vocês se vocês acharam também uma falha do goleiro do Fluminense, né? Ele pula meio estranho ali e espalma para dentro do gol. O Juninho entrou e fez o gol. Esse gol foi inacreditável. Olha o gol que o Arias perde. Esse gol aí, meu amigo, é o típico gol que não dá para perder. Não dá para perder. O Arias chuta na trave. Teve uma defesaça do Fábio também, numa finalização do Arrascaeta, que o Fábio ali ele se redimiu, né, pela falha no primeiro gol do Flamengo. E o Juninho, né, ele fez o seu primeiro gol importante, né, pelo Flamengo, num desvio ali que teve no Inácio, zagueiro do Fluminense. O Juninho fez o gol. E o Keno coloca o Fluminense mais vivo do que nunca ali nesse jogo final. O Flamengo sai com a vantagem de 2-1, como disse o velho Vamp, né? Não tem negócio de vantagem em caso de resultado com a mesma diferença de gols. O Fluminense, se vencer por um gol de diferença, vai para os pênaltis, tá? Então, aí, ó, foi essa defesaça do Fábio. O Flamengo fez uma bela troca de passes, o Arrascaeta finaliza e, ó, de primeira, desvia, e o Fábio faz essa defesaça. Agora, Fla-Flu, ao contrário de Flamengo e Vasco, Bruno Prado,
têm sido jogos muito equilibrados. Muito equilibrados. Para se ter uma ideia, dos últimos 7 estaduais, se eu não me engano, 6 foram decididos por Flamengo e Fluminense. Dos últimos 7, 6 foram decididos por Flamengo e Fluminense. Aí o gol do Juninho, 4 títulos para o Flamengo e 2 para o Fluminense, tá? Nessas 6 disputas. Agora, querendo ou não, Bruno, é uma vantagem de um gol do Flamengo, por mais que o Fluminense tenha ali diminuído no final. Flamengo se torna ainda mais favorito, porque eu não vou ser hipócrita. Flamengo era o favorito porque é o time mais forte do Rio. Agora, mesmo com esse gol no final, o Flamengo é ainda mais favorito ou isso aí dá uma motivação a mais para o Fluminense? O Flamengo ele agora tem uma pequena vantagem de um gol. Também acho que já era o favorito no confronto, porque é um time melhor. Um gol, claro, é uma vantagem pequena. Fica a decepção, né, de tomar o gol no fim. O 2-0 acho que seria quase impossível para o Fluminense. 2 gols é muita coisa num confronto como esse. 2-1, claro que o Fluminense está vivo, mas aumenta o favoritismo do Flamengo. É uma vantagem. Um gol é uma vantagem. Mas tem jogo aí. O jogo foi duro pro Flamengo, né? Acho que o 2-0 era muito grande. Pelo que foi o jogo, era uma vantagem muito grande. Não foi jogo para 2-0, não. Acho que esse gol no fim, ele deixou mais dentro da realidade do jogo. Então tem jogo, mas sim, tem um favorito que é o Flamengo, que já era o favorito antes e agora tem um pouquinho mais porque tem vantagem. Agora, vamos lá. Se eu não me engano, o Felipe Luiz vai para 22 jogos ou 23 de invencibilidade. Eu vou até pedir para o PH, eu acho que são 23 jogos. São 23. De invencibilidade do Felipe Luiz. Consegue a sua primeira vitória contra o Fluminense, o que é importante também. Felipe Luiz, como treinador, tinha 2 jogos contra o Fluminense, uma derrota no Campeonato Brasileiro e um empate pelo estadual. E aí, Mauro Betti, em outro número, o Flamengo é o time da Série A de maior aproveitamento desde que começou a usar a sua equipe principal em 2025. São 11 jogos, isso é pro Vamp tremer as pernas, tá? São 11 jogos, 10 vitórias e 1 empate. Nenhuma derrota. 93,9% de aproveitamento. 25 gols marcados e 3 gols sofridos, Mauro Betti. É muito bom desempenho. O melhor futebol do país hoje é o time que eu acredito que tem mais condições de conquistar mais coisas no futebol brasileiro em 2025, muito por conta do Felipe, pelo nível de investimento feito, sobretudo na janela do ano passado ainda, mais do que nesse ano, por óbvio, e com um time muito legal, com a vantagem de não ter mais o Landim, de não ter mais o Marcos Braz, e a princípio o vestiário está mais tranquilo também, muito por mérito do Felipe Luiz, não só pela ausência do Braz, não só pela ausência do Landim. Não estou aqui nem enaltecendo o Boto, nem o BAP, mas a mudança foi muito legal, até porque mesmo quando o Flamengo ganhava, sobrava tudo para o Braz e para o Landinho. Acho até que algumas cobranças foram exacerbadas em cima deles, mesmo que eles achem que eles inventaram a bola, inventaram o Rio de Janeiro, inventaram o Zico, inventaram o próprio Flamengo. Mas, enfim, o Felipe está, não vou dizer que reinventando, mas fazendo um trabalho bárbaro e quase que surpreendendo ninguém, porque sempre se imaginou um Felipe um ótimo treinador. E no conhecimento de causa e de uma casa que é um berço de coração, o Felipe sempre se assumiu rubro-negro desde Santa Catarina e fazendo um trabalho realmente muito bom, né? Que já deu frutos, claro, ano passado, da maneira e como venceu também a Copa do Brasil contra o Galo, e aí é ainda o favorito. Claro que esse gol, pela matemática, pelo regulamento, pelo próprio futebol e até animicamente, anima o Fluminense, mas ainda a diferença é grande. O Flamengo é mais time que o Fluminense, tem sido muito mais time que o Vasco, mesmo o Botafogo, pelas saídas que aconteceram no Botafogo, normal nessa reconstrução botafoguense, e o Flamengo, digamos, mas é só o Carioca, os times não estão tão bem, os adversários que não são os grandes são mais frágeis, ok, mas os números são impressionantes. E eu acho que, por exemplo, aqui no exercício de futurologia, não é nem futurologia, de cenário, até agora, hoje é 12, 13, que dia que é hoje, Márcio? 13. Está indo para agora 13 de março de 2025. Se o Flamengo, por exemplo, jogasse o estadual de Minas, apesar da excelência no momento ótimo do Galo do Cuca, o Gaúcho, onde está muito bem o Inter do Roger, e vamos ter uma grande final entre Corinthians, que estamos falando, e o Palmeiras está crescendo e atual tricampeão estadual,
Eu ainda vejo o Flamengo com mais time hoje, ou mais futebol, mais possibilidades que Palmeiras, que Inter, que Galo e com outra equipe. Se vai ser isso aí, a gente não sabe, mas que o potencial é esse, mesmo possivelmente, por exemplo, até nas palavras do Felipe, que venha a perder um jogador que hoje, inclusive, foi determinante num gol que eu concordo com você, Pilhado. Para mim, um goleiro do nível, da experiência e da qualidade do Fábio poderia ter feito coisa melhor no gol desse moleque, que é muito bom e merecido, e dá até para dizer, tardiamente convocado pelo Dorival Júnior, que é o lateral direito Wesley.